Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Continuando nos nossos estudos sobre as curvas de titulação ácido-base, hoje a gente vai ver mais duas para finalizar essa parte de volumetria ácido-base. E o próximo exemplo que eu queria mostrar para vocês é da titulação de quando eu tenho um ácido diprótico, né? No caso, o ácido sulfúrico, que ele tem 2H+. Olha aqui. Quando eu tenho ácido sulfúrico, ele tem 2H+. É diferente, a reação ela não é 1 para 1, ela é 1 para 2. Eu preciso de 2 NaOH para neutralizar um ácido sulfúrico. Não é igual ao HCl, NaOH que era 1 para 1. Então, como seria o ponto de equivalência? O ponto de equivalência é a concentração do NaOH vezes o volume de NaOH, vezes 2 vezes a concentração de H2SO4, vezes o volume de H2SO4. Então, agora eu preciso do dobro, né? Eu preciso de 2 vezes o NaOH para neutralizar H2SO4. Então, se eu tenho 100 ml de H2SO4, eu vou precisar de 200 ml de NaOH. O meu ponto de equivalência agora está lá em 200 ml. Mas para a gente calcular, fazer a curva, a gente faz os mesmos cálculos. Então, a primeira etapa é a gente calcular o pH antes de iniciar a titulação. Então, eu tenho H2SO4, que antes de iniciar, né, eu só tenho aqui, eu só vou ter aqui o H2SO4. Eu ainda não liguei minha bureta, né? Ainda não tem nada aqui. Então, eu tenho H2SO4 que eu jogo na água, vai ionizar formando H3O+, e 2H3O+, e SO4 2-. Então, um H2SO4 me fornece 2H+. Isso quer dizer que é um ácido forte, então se eu tenho 0,1 mol de H2SO4, quando eu jogo na água, eu vou ter o dobro de H3O+, eu vou ter 0,2 mols de H2SO4. Então eu tinha 1, agora eu tenho 2. E aí qual que é o pH? O pH é menos o log disso, que é 0,7. O que eu preciso observar antes de iniciar a titulação, então, é que o pH, a concentração de H+, ela vai ser o dobro da concentração do ácido. E aí, antes de atingir o ponto de equivalência, quando a gente adiciona 10 ml de NaOH, como que a gente calcula esse pH aqui? Quando a gente calcula, no início, eu tenho 0,1 molar, a gente viu que eu tenho a concentração é 0,1 molar de H2SO4 em 100 ml, não é isso? Tá aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Eu tenho 0,1 mol por litro de H2SO4 em 100 ml. Quer dizer que em 1000 ml eu tenho 0,1 mol de H2SO4. Mas eu tenho 1000 ml? Não, eu tenho 100 ml. Então, dentro desses 100 ml, quanto de H2SO4 tem? A concentração é essa, mas eu só tenho essa quantidade total aqui de mol se eu tiver 1000 ml. Tendo apenas 100, eu tenho 0,01 mol de H2SO4 aqui dentro dos 100 ml para me dar essa concentração. Então, eu tenho 0,01 mol de H2SO4, que vai reagir com NaOH. Quando eu tenho NaOH, eu coloco 10 ml de NaOH, 0,1 molar, isso quer dizer que eu tenho 0,1 mol em 1000 ml. Quando eu coloco 10 ml, eu vou ter quanto de NaOH? Se em 1000 eu tenho 0,1, em 10 eu tenho 0,001. Então, eu coloquei quanto de NaOH aqui? 0,001. Só que a reação aqui, ó, é 1 para 2. Isso quer dizer que o NaOH vai reagir todo, porque eu vi que está antes do ponto de equivalência, então vai sobrar ácido. Vai reagir quanto de NaOH? 0,001. Mas vai reagir quanto de H2SO4? 0,001? Não, gente, porque é 1 para 2. Cada um H2SO4 reage com 2 NaOH. Isso quer dizer que se eu tiver 5 H2SO4, vai reagir com 10 NaOH. E se eu tiver 10 NaOH, vai reagir com 5 H2SO4. Se eu tiver 2 NaOH, vai reagir com 1 H2SO4. E se eu tenho 0,001 NaOH, vai reagir com 0,0005, a metade, né?
Por isso que me sobra, eu tinha 0,01, reagiu 0,0005, me sobra 0,0095, reage à metade. O que reage de ácido é a metade do que reage de base. E aí, então, quanto sobrou ácido? Se sobrou ácido, o meu pH continua ácido. Sobrou quanto de ácido? Essa quantidade. Qual que é o meu volume agora? Eu tinha 100 ml, que a gente faz para litro, então é 0,1 litro. E eu adicionei 10 ml, que é 0,01 litro, que me dá um total de 0,101 litros. Eu divido e acho a nova concentração do ácido. Achei a nova concentração do ácido sulfúrico. Eu sei pelo slide anterior que a concentração de H3O+, vai ser 2 vezes essa concentração de ácido sulfúrico. Então, a concentração de H3O+, vai ser 2 vezes 0,863. Que vai dar 0,173, pH menos log disso aí, pH 0,76. No ponto de equivalência, eu coloquei os 200 ml, eu tinha 0,01, adicionei 200 ml, que vai ter lá dentro 0,02 mol de NaOH, porque se é 0,1 mol em 1000 ml, em 200 ml vai ter 0,02, que é a quantidade que eu preciso. Então, vai reagir tudo, ácido forte, base forte, pH é 7, igual era antes. E, por fim, após o ponto de equivalência, e é igual antes também, se o meu ponto de equivalência é com 200 ml de NaOH, eu vou colocar 202 ml de NaOH. Se eu coloco 202, eu tenho 0,1 mol de NaOH em 1000 ml. Eu vou ter X em 202 ml. X é igual a 0,0202. Então, essa é a quantidade de mol que eu coloquei de NaOH. 0,01H2SO4 reage com quantos NaOH? 1 reage com 2. 0,01 reage com 0,02. Então, vai me sobrar 0,0002. Essa é a quantidade que sobra. Qual que é e agora eu calculo a concentração de NaOH, que é esse número de mols. Uai, será que tem slide aqui embaixo? Tem. Que é esse número de mols, 0,002, dividido pelo volume final. O que eu tinha de ácido sulfúrico, 100 ml, que é 0,1 litros, e o que eu coloquei de NaOH, 202 ml, que é 0,202 litros. Somando, dá 0,303. E aí, dividindo isso, a gente acha essa concentração de NaOH. E agora, a concentração de NaOH é igual antes. A concentração de NaOH é a mesma concentração de OH-. Quando ele dissocia, um NaOH libera um OH-. Então, agora não faz diferença ser ácido de prótico, porque agora já acabou o ácido, agora é só a base. Então, 6,62 vezes 10 menos 4 mol por litro de NaOH vai me fornecer 6,62 vezes 10 menos 4 mol por litro de OH-. Achei, calculo o pOH, que é menos log disso, que dá 3,18, e o pH é 14 menos esse valor, que dá 10,82. E aí aqui, se vocês quiserem treinar, né, para calcular os pHs desses valores aqui, igual a gente fez antes, aqui eu não coloquei as respostas, a curva, ela é bem parecida com antes, a diferença é que, ó, o ponto de equivalência antes estava aqui em 100, deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. O ponto de equivalência antes estava aqui em 100, agora está lá em 200, né? A curva ela fica desse jeito. Aqui só comparando a curva de HCl com de H2SO4. Os dois reagindo com NaOH. A diferença é que o HCl é 1 para 1. Então, eu tenho ponto de equivalência bem antes, né, na metade do que eu tenho ponto de equivalência do H2SO4. E agora, quando eu trabalho com ácido fraco, quando eu quero titular um ácido fraco com uma base forte. Quando a gente quer titular ácido fraco com base forte, a gente precisa considerar o tampão que se forma, a reação de hidrólise. Então, o cálculo do pH é um pouquinho diferente, principalmente aqui na nossa
terceira etapa, na segunda também. Então, mas a gente calcula as quatro etapas sempre, antes do início da titulação, antes do ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio e após o ponto de equilíbrio, a gente vai ver melhor as diferenças à medida que for calculando. Então, por exemplo, eu quero titular 100 ml de ácido acético, 0,1 molar, com NaOH também 0,1 molar. Ácido acético é um ácido fraco, a constante dele é 1,8 vezes 10 a menos 5. A reação envolvida entre o ácido e o NaOH, ácido acético, ácido etanóico, né, é 1 para 1, me forma acetato, ácido mais base, forma sal mais água. Ácido acético forma hidróxido de sódio, ácido acético reage com hidróxido de sódio, formando acetato de sódio mais água. E aí, qual que é o volume necessário para atingir o ponto de equilíbrio? Número de mols de concentração de NaOH vezes o volume de NaOH é igual ao número de mols de ácido acético vezes o volume de ácido acético. Então, eu tenho aqui 100 vezes 0,1, 0,1 que é a concentração do NaOH 100. Então, a gente sabe que o ponto de equivalência vai ser atingido quando eu adicionar 100 ml de NaOH. Então, como que eu calculo o pH? Antes do início da titulação, eu só tenho ácido acético, eu não adicionei nada de hidróxido de sódio. Então, a concentração dele é 0,1. Eu posso considerar que eu tenho 0,1 de H3O+? Não, porque a espécie é fraca. Eu considero que fica totalmente separado, eu posso considerar que a concentração de HCl é igual à concentração de H+, porque eu considero que tudo se separa, é forte. Quando a espécie é fraca, eu não posso considerar que essa separação ocorre por completo. Ele não é forte para viver sozinho. Então, alguma coisa vai ionizar, mas nem tudo. Alguma coisa vai continuar como ácido acético. Então, agora, então a primeira etapa também é diferente. Tudo diferente, esqueci dessa parte. Enfim. Então, agora, eu não posso considerar, como eu fiz nas outras curvas, que a concentração de H3O+, é igual à concentração de ácido acético. Eu sei que a concentração inicial é essa e alguma coisa vai reagir, alguma coisa vai ionizar. Quanto? Não sei. Vou chamar de X. Se X reage, cada um desse forma um desse. Então, se X ácidos reagem, vão formar XH3O+, e vai formar X de acetato, é 1 para 1. Se X reagiu e eu tinha 0,1, sobrou quanto no final? 0,1 menos X, é o que eu tinha menos o que sobrou, menos o que gastou. E aqui, X e X. Eu jogo isso na fórmula da minha constante, no meu Ka, resolve, então aqui eu tenho, ó, qual que é o valor do Ka? Foi dado aqui, 1,8 vezes 10 a menos 5, então eu tenho aqui 1,8 vezes 10 a menos 5, H3O+, X acetato, X ácido acético, 0,1 menos X. Eu só tenho uma incógnita aqui que é o X, então a gente resolve isso para encontrar o valor. Quando eu acho X, eu acho automaticamente a concentração de H3O+, e aí, achando a concentração de H3O+, só fazer menos log, a gente encontra o pH. E aí depois, antes de atingir o equilíbrio, quando eu adiciono alguma coisa, aqui vocês podem também fazer uma aproximação, que é considerar 0,1, que esse x é pequeno, e descartar esse menos x, porque se vocês fizerem, pode fazer a conta 0,1 menos x, vai dar uma equação de segundo grau, fácil de resolver também, ou pode considerar que esse x é desprezível e aí fica uma equação do primeiro grau para facilitar. Desprezível aqui nessa conta, 0,1 menos x, porque 0,1 menos 0, olha só, considerando-se que a consideração é 0,1, o x que a gente achou é isso aqui, menos 0,001, esse valor aqui é desprezível quando eu diminuo aqui, né? Então, no caso aqui da concentração do ácido acético, eu posso descartar. Não aqui. Aqui, de 0 para 1,33 vezes 10 menos 3 é o que eu tenho. Antes eu tinha 0, agora eu tenho isso. Então, eu posso descartar aqui. Mas vocês podem resolver, vai achar um valor bem próximo e vão ver que, enfim, ou resolve
isso aqui tudo, que vai dar uma equação do segundo grau, ou despreza esse menos x, que aí vai facilitar. Vocês não vão ter que calcular delta igual a B2 menos 4AC. Mas se quiser, fica à vontade. É mais correto, inclusive, calcular, tá bom? E aí, antes de atingir o ponto de equilíbrio, quando eu coloco 10 ml de NaOH, eu vi que precisa de 100. Então, quando eu tenho uma solução 0,1 molar de ácido acético, 0,1 molar de ácido acético, e eu tenho 100 ml, eu tenho 0,1 mol em 1000 ml. Quanto que eu tenho em 100? Eu tenho 0,01 mol. É a quantidade que eu tenho de ácido acético. Quando eu coloco 10 ml de NaOH 0,1 molar, é 0,01 em 1000 ml. Eu tenho quantos NaOH em 10 ml? 0,0... Aqui tá errado, né? 0,001. Faltou um zero aqui, tá? Ó, assim, ó. 0,001. E aí, então, quanto vai reagir? 0,001 vai reagir, que tá certo, forma isso. Eu tinha 0,01. Vai reagir quanto de ácido acético? Se é 1 para 1 e vai gastar o NaOH todo, vai reagir quanto de ácido acético? 0,001. Eu tinha isso, reagiu isso. Sobrou quanto? 0,009. E aí, então, eu tenho o volume final, que é 110 ml. E aí agora a gente faz a mesma coisa. Qual que é a concentração de... Eu vou pegar esse ácido acético que sobrou, vou jogar nessa fórmula aqui, H3O+, e AC-, né? Deixa eu apagar um pouco aqui. Então, sobrou essa quantidade de ácido. Mas eu posso considerar que isso tudo é H3O+? Não, eu não posso. Eu vou usar a mesma fórmula que eu usei aqui, né? Vai ficar a mesma coisa, x, 0, enfim, a concentração de ácido acético é 0,1. Agora a gente vai colocar 0,009. É a mesma coisa. Por quê? Eu vou ter... Sobrou essa quantidade aqui. Essa é a quantidade de... Primeiro eu tenho que achar a concentração, né? Pode achar depois também, mas enfim. Eu tenho o ácido acético, que vai formar o acetato e o H3O+. Tudo? Não. Então eu jogo na fórmula da constante e aí eu vou achar quanto que vai reagir de ácido acético? X. Quanto que vai formar X? Quanto vai formar X? Sobra quanto? 0, aqui é a concentração, 0,009 dividido por 0,11. Não sei quanto dá. Mas, enfim, esse valor da concentração que vocês encontrarem é a concentração de ácido acético. Então, vocês vão ter a concentração de ácido acético, vai ter X e X. Essa concentração pode diminuir de X também. Vai achar o valor de X, acha o H3O+, acha o pH. Para não ficar muito longo, eu não estou fazendo as contas aqui, eu estou só mostrando. Depois vocês vão fazendo as contas vocês e tirando dúvida comigo, que é até melhor do que eu ficar aqui fazendo aquele monte de conta e fica até cansativo também, né? E no ponto de equivalência? Quando eu tenho ponto de equivalência, a gente vai determinar o pH do sal formado por um ácido fraco e uma base forte. O que acontece? Eu tenho o ácido acético que vai reagir com NaOH. A quantidade igual, vou gastar tudo. Eu vou formar o acetato de sódio. E o acetato de sódio, ele sofre hidrólise. Ele sofre hidrólise, aqui o acetato, que ele vem de um ácido fraco. O acetato, o sódio não, ele é forte o suficiente para ficar sozinho. O acetato não. O acetato, ele sofre hidrólise, ele reage com a água, porque ele vem de um ácido fraco. O sódio, que vem de base forte, vive sozinho, não vai reagir com a água. O acetato vai. E aí o acetato reage com a água formando OH- e ácido acético. Quanto que eu tinha no início? Aqui já colocou a concentração de 0,05, gente, por quê? Porque a concentração era 0,1, não era? Só que eu tinha 100 ml e mais 100 ml, era 0,1 em 100 ml. Em 200 ml a concentração cai à metade, então 0,05. Alguma coisa vai sofrer hidrólise, quanto? Não sei.
X, alguma coisa vai sofrer. Quando X sofre hidrólise, forma X aqui, forma X aqui. Sobra quanto no final? 0,05 menos X. E como que a gente acha agora esse valor? Eu tenho que a constante de hidrólise é Kw sobre Ka. Você joga a constante de hidrólise é H3O+ vezes OH-, Kw a constante a constante de hidrólise aqui a gente tem Ka. Aqui a gente tem a constante de hidrólise. O que é a constante de hidrólise? Nada mais essa relação nos ajuda. Não foi dado, professora, a constante de hidrólise. Não tem problema, a gente tem o Ka e a gente tem essa relação sempre. Constante de hidrólise é igual a Kw sobre Ka. O Ka vocês já sabem montar. O Kw é H3O+ vezes OH-, né? É o lado do pH. Então, eu substituo isso aqui, vai encontrar dessa forma aqui, quando vocês substituírem. Fizerem a fórmula da constante I, enfim. E aí, então, eu jogando isso aqui, a gente encontra o valor, resolvendo isso aqui para 0,05 menos X aqui, X aqui, X aqui. A gente acha o valor de X, que é a concentração de OH-, acha, consequentemente, o pOH. pH 14 menos pOH, a gente encontra o pH. E por fim, né, após o ponto de equivalência, eu vou colocar um pouquinho a mais, vou colocar 101 ml de NaOH, então o meu volume final é 200,1. E aí vai sobrar essa quantidade aqui de base, porque vai reagir 0,01, reage com 0,01, sobra 0,00001. E como é uma base forte, eu posso considerar que ela está toda dissociada. Então, é a concentração 0,001 dividido por 0, achando a concentração, né? 0,00001 dividido por 0,2001, passando já para litro, a gente acha 4,998 vezes 10 a menos 5. E aí a gente tem um pOH e o pH. Aqui a gente pode também considerar a hidrólise do sal, esse sal formado aqui, ó, 0,01. Quando eu tenho essa hidrólise do sal, 0,01, cadê? Quanto que a gente resolve da mesma forma que aqui, a diferença vai ser só a concentração final, porque a gente agora tem um volume de 200,1 ml, e aí eu desconto, eu somo essas quantidades, esse OH que veio do meu sal, esse X, eu vou achar novo valor de X e vou somar a esse OH que veio da minha base, do NaOH, então eu acho um outro pH. Observem que é bem próximo. Então isso é só quando a gente quer valores muito exatos. Normalmente, se vocês fizerem só aqui do NaOH, já dá um valor bem próximo. Não, tem que ser muito certinho. Aí vocês precisam considerar o OH que vem daqui também, da hidrólise do acetato de sódio, que é a mesma conta que a gente fez aqui, mudando o volume final apenas. E aí, então, a curva fica dessa forma aqui, mais ou menos, né? Do ácido com NaOH e do ácido com NH4OH. Aqui só mostrando para vocês que os indicadores, eles têm pHs próprios de viragem, então a gente tem que escolher certinho a viragem. Aqui, no caso, eu não poderia usar alaranjado de metila, que é um indicador para essa viragem, porque, ó, ele não muda de cor no pH da viragem. Enfim, e a gente pode fazer o contrário também, que é fazer a base fraca com ácido forte. Isso eu vou deixar de desafio para vocês, inclusive, e vou colocar até valendo ponto na prova. Tô pensando aqui agora, vocês resolverem para mim todas essas contas que a gente fez, com agora titulando hidróxido de amônio, que é uma base fraca, com um ácido forte, que é HCl. Então, agora o que está na minha bureta é o ácido, né? HCl, que é ácido forte. Eu vou titular uma base fraca, qual é a reação envolvida, qual é o volume, e eu quero que vocês façam essas contas antes do ponto de equilíbrio, antes do início, antes do ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio, a quarta etapa.
faço e construo a curva. Eu já mostro para vocês, a curva ela vai ficar ao contrário, né? Aqui o pH vai subindo. Quando eu faço uma curva de titulação, agora eu estou titulando uma base, então eu começo com pH, olha só, começo com pH alto porque eu tenho base aqui dentro, o que eu tenho agora é hidróxido de amônio, vou adicionando ácido, no final eu vou ter ácido, então a curva fica mais ou menos dessa forma, ela é descendo, ela é o contrário. A gente tem essas 4 etapas e eu vou deixar de desafio valendo 2 pontos na prova, tá? Nem é desafio, a prova vai valer 8 pontos e essa curva aqui para vocês me entregarem vai valer 2 pontos, tá? Isso aqui já é parte da prova para vocês, tá bom? Eu quero os cálculos e eu quero a curva no final, explicadinho, passo a passo, igual nós fizemos aqui, tá certo? Então aqui só mostrando os indicadores, como eu falei com vocês, na volumetria de ácido base, eles mudam de acordo com o pH. A forma protonada, ela tem cor diferente da forma desprotonada. Então eu vou adicionando ácido, por exemplo, ele vai reagindo com a base. Quando acaba a base, ele vai reagir com quem que eu falei com vocês? Com o indicador. E aí esse indicador, quando ele fica protonado, ele muda de cor. O contrário também acontece, eu tenho o indicador aqui e eu vou adicionando base. A base vai reagindo com ácido, Acabou todo o ácido, vai reagir com o indicador e vai tirar esse hidrogênio. Quando tira, essa forma desprotonada tem cor diferente da protonada. E é assim que a gente identifica a viragem. Eu vou colocar uma aula, como eu falei com vocês, do laboratório virtual para vocês verem essa viragem. A fenolftaleína é o indicador mais utilizado, né, nessa viragem ácido-base. Normalmente, para a gente escolher o indicador, a gente coloca o pH, ele tem que estar entre o pKa do indicador, o pK do indicador mais ou menos 1. Então, eu tenho que olhar o pK do indicador, né, menos log da constante do indicador, mais ou menos 1 é o pH de viragem dele. Se a viragem ocorrer nesse intervalo, eu posso utilizar esse indicador. Aqui só mostrando, variação do pH, quando eu titulo uma base forte com um ácido, olha só, quando a gente titula base com ácido, eu começo num pH alto, porque eu vou ter muita base, vou adicionando ácido e no final eu tenho um pH ácido. O ponto de equivalência é 7 também. Subindo ou descendo, as duas espécies são fortes, o ponto de equivalência é 7. Agora aqui, eu tenho um ácido forte e uma base forte. A mesma coisa, a diferença é que agora eu tenho ácido no início, então o pH é ácido. Vou adicionando base, eu termino com um pH alto, um pH básico. Mas como as duas espécies são fortes, o pH é 7. Ácido fraco, como eu falei com vocês, quando eu titulo um ácido fraco com uma base forte, o ponto de equivalência, ele não é em pH 7. O pH, ele é maior do que 7. Por quê? Por causa daquela reação de hidrólise que o acetato, aqui no caso do ácido acético, o acetato vai sofrer, que o ânion vai sofrer. O ânion é uma base, ele vai sofrer hidrólise, então o pH vai ser um pouco mais alto. Da mesma forma, se eu fizer o contrário, se eu titular uma base fraca com um ácido forte, o ponto de equivalência vai ser em pH um pouco abaixo de 7. Então, as duas espécies são fortes, ponto de equivalência é pH 7. Quando eu estou titulando ácido fraco, o ponto de equivalência é em pH maior do que 7. Ácido fraco com base forte. Se eu titular base fraca com ácido forte, o ponto de equivalência é menor, o pH no ponto de equivalência é menor do que 7. Certinho? Sobre ácido base é isso que eu tinha para falar. Façam aquela curva, como eu falei com vocês, valendo 2 pontos, a nossa prova vai valer 8. Isso aí já vale ponto para a prova. Beijinhos para vocês e bons estudos!